Vamos falar um pouco sobre atributos personalizados. O atributos ele pode ser diversas formas dentro da sua empresa, tá? Você pode fazer um atributo tanto para contato quanto para conversas. Então eu vou dar um exemplo aqui de um atributo personalizado que você pode criar dentro da sua plataforma. Então eu posso vir aqui em criar atributo, eu vou criar um atributo para contatos, né? E vou colocar, por exemplo, venda. Vou colocar aqui venda embaixo novamente e vou mandar ele criar. Se eu vim aqui, por exemplo, no meu contato, eu posso colocar aqui na barra lateral como aprovado, pendente, e eu basta clicar aqui que ele vai validar. Tá? Tem diversas formas de você poder usar o atributos personalizados. Tem uma outra forma aqui que a gente utiliza muito aqui na empresa, que é o atributo com cheque. Né? O que é o atributo como cheque? Por exemplo, eu vou colocar grupos. Então, vamos imaginar que eu quero criar um atributo personalizado para os meus grupos. Por que eu quero criar um atributo personalizado para os meus grupos? Porque na automação, eu vou criar uma automação para quando o status da mensagem estiver como aberta, eu posso usar um atributo para checar o grupo. Então, eu vou colocar se ele é verdadeiro ou falso. Se ele é verdadeiro, eu posso fazer uma ação com ele, por exemplo, como colocar como mensagens adiadas, né? Para não ficar todas elas juntas ali me atrapalhando, né? Então eu coloco como verdadeiro. E eu posso colocar como falso e fazer uma ação aqui embaixo, por exemplo. Né? Então, todos os grupos eu quero colocar como verdadeiro. E quando for acionado, eu vou colocar como adiar a conversa. Então, essa é uma outra forma que você também pode utilizar o atributo personalizado. Você também pode usar atributos apenas para conversas, tá? Então, por exemplo, vamos criar aqui o mesmo atributo que a gente criou no primeiro processo. Então, vou criar novamente aqui. Vou vir aqui no meu contato e vou em atributos novamente. Beleza? Então, eu tenho a aba atributos do contato e tenho a aba informações da conversa, que é o atributo da conversa. Então, se eu colocar aqui como aprovado, por exemplo, na conversa, ele é um atributo único. Então, se eu resolver ele, e quando o cliente me chamar novamente, esse atributo não vai existir aqui, ele é um atributo único. O atributo do contato, não. Ele não é um atributo único. Então, ele sempre vai estar aqui porque ele é um atributo do próprio contato. Então, tem diversas formas de você estar utilizando essa aba atributos aqui. Muitas formas, é só usar a imaginação. Você pode usar ele tanto como número, como link, como uma data, como um list. Você pode listar algum tipo de informação que deseja fazer com o cliente, né? E você tem diversas funções aqui, como habilitar também a validação de rejects, né? Onde você consegue fazer aqui algumas inserção de expressões padrões, beleza? Então, esse é mais uma videoaula para atributos personalizados.